Bem, boa tarde a todos. Estamos aqui no último encontro do Ciência e Negócio de 2024. Dessa vez contamos com a presença do Silvino de Souza, cofundador da Quai Tecnologia e da Edna Center Compliance. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco nesses 8 encontros realizados nesse ano e convidamos para participarem dos próximos encontros já agendados em 2025. Então, já para marcar aí na agenda de todos vocês, o primeiro é dia 27 de março, com o grupo de pesquisa GEMAC. Seria isso. Os demais já estão agendados com todos, tá? Então, Silvino, novamente, muito obrigado e deixamos aí você à vontade para a apresentação. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela presença. É um prazer participar, até porque eu tenho pessoas que eu conheço aqui, o Jailson, o Alex, agora os professores que acabamos de nos conhecer, e uma funcionária minha de muitos anos atrás, a Rúbia, trabalhou comigo. Eu acho que mais do que funcionária, foi uma amiga que eu criei, e foi um prazer encontrar ela aqui, tá muito legal. Bom, vamos lá. Eu tenho 40 minutos e dezenas de slides, então eu vou ser o mais rápido possível. Eu não entendo de administração como vocês ou de inovação como vocês. Eu sou da área de tecnologia da informação, mas eu sou empreendedor a vida toda. Desde que eu nasci eu crio alguma coisa e eu transformo alguma ideia em algum negócio ou algum produto. Então eu acho que o que eu mais quero aqui é trazer alguns casos de insucesso e de sucesso em inovações que as de insucesso foram, a gente achava que era inovação, mas a gente não soube lidar com isso como inovação, e o caso de sucesso a gente lidou e tivemos bons resultados. Então essa é a ideia dessa apresentação de hoje, e fiquem à vontade para me fazer as perguntas depois no nosso momento aqui do final. Vamos lá então. O professor já me apresentou, meu nome é Silvino com E, então é Selva. Então o meu apelido é Selva, tá bom? Então se alguém quiser me chamar de Selva, pode chamar, não tem nenhum problema, porque só não me chame de Silvinho, que eu prefiro que é Selvino. Bom, esse aqui é o meu LinkedIn, tirei um print lá. Eu sou formado na FUB em Ciência da Computação, fiz pós-graduação de Publicidade e Propaganda, Marketing, e fiz MBA de TI na USP. Então eu tenho muito de tecnologia, mas também essa coisa da publicidade e da propaganda me ajudou muito a desenvolver negócios, porque quando a gente fala de uma área comercial, de ter que vender uma ideia, é muito mais humanas do que técnico, né? Então por isso que sempre me fez muito bem essa área de humanas. E essas aqui são as minhas duas últimas experiências, que foi o desenvolvimento da Quai, que é uma empresa de tecnologia em desenvolvimento de software, produtos digitais, e ultimamente, nos últimos 5 anos aí, a gente está com a Edna, que é uma empresa de compliance. E eu vou falar especificamente sobre essas duas empresas, o que a gente fez e faz lá. Bom, eu vou começar com um título. O Alex, quando me deu o título dessa apresentação, ele colocou Inovação Necessária, caso de sucesso que transforma o mercado. E quando eu comecei a criar essa apresentação, eu pensei, poxa, inovação com propósito. Para mim, mais do que ter propósito dentro da empresa, é a necessidade de inovar. Porque os mercados vão evoluindo, o mercado vai engolindo você e você tem que inovar, senão você vai ou estagnar ou vai desaparecer. Então a inovação ela é necessária, claro, com propósito, mas eu diria que ela é super necessária. E inovar é correr riscos, porque o tempo todo a gente corre o risco de não estar no tempo correto, você fazer uma inovação e ela não encaixar naquele momento do mercado, de você não ter um fit com as necessidades do teu cliente, você não ter orçamento, ou ter muito pouco orçamento e não conseguir realizar aquilo tudo que você bolou.
e até mesmo não conseguia executar o que você teve de ideia. Então, eu queria propor aqui um novo título para essa apresentação: Inovação Necessária, Casos de Insucesso e de Sucesso, que transformaram o nosso negócio. Então, eu vou falar aqui do negócio que a gente criou e a gente vem desenvolvendo. E esse negócio começou lá em 2009. Em 2009, a gente, quando criou a empresa, no slogan da empresa a gente já pensou: queremos tecnologia para inovar. Tá? Porque a gente já via isso como uma demanda que o mercado nos trazia o tempo todo. A gente queria trabalhar com ideias. Eu não queria desenvolver um sistema de folha de pagamento, um sistema de faturamento. Eu queria que viesse uma empresa me dizendo: eu tenho uma ideia muito legal e eu quero alguém que desenvolva. E a gente se desenvolveu para fazer esse tipo de coisa. A gente atendeu desde VEG, Bung, Cargill, essas empresas que vocês conhecem. A gente criou soluções bem específicas. Por exemplo, Bung, criamos uma solução de inteligência de mercado lá, para identificar oportunidades lá na gôndola, lá no supermercado. Então, coisas que não... quando amigos me perguntam: vocês trabalham com o quê? A gente desenvolve software. Legal, vocês fazem faturamento? Vocês tiram nota fiscal? Eu falei: não sei o que é isso, a gente não trabalha com isso. A gente trabalha com coisas muito focadas, assim, e são inovações. Só que sempre foram inovações dos nossos clientes. E a gente nunca fazia a nossa inovação, né? Para que a gente criasse um produto, um serviço. Então, 10 anos depois, a gente percebeu que a gente criou aquela empresa que a gente sonhou, e inclusive atualizamos a nossa logomarca. Antes o nosso slogan era tecnologia para inovar, e a gente mudou para software que inova agora, porque muitas vezes a gente falava de inovação e o cliente dizia: ano que vem você fala comigo, eu estou fazendo um orçamento, tal, estou pensando em alguma coisa. Mas qual é a oportunidade que você tem agora para resolver alguma necessidade, alguma demanda que você tem dentro de casa? E isso sempre nos fez criar coisas novas e coisas bem bacanas para os clientes. Bom, isso aqui é tudo que a gente faz, desde estratégia, ideação, cocriação com o cliente, até desenvolvimento usando tecnologias como IA, bastante visualização de dados, e agora até alguns projetos com blockchain e contratos inteligentes. Bom, nesse tempo todo, hoje em 2024, a gente já tem 15 anos de experiência. A nossa carteira de clientes, nessa média de profissionais, 30 profissionais. Tivemos muita mudança de pandemia, downsizing, pessoas que saíram, pessoas que agora trabalham só online, não temos mais pessoas trabalhando fisicamente. Então, muita mudança. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas a empresa o tempo todo se reinventando para chegar aqui. Bom, aqui são vários clientes que a gente já atuou, muitos deles vocês devem conhecer. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, inclusive. E daí, deixa eu só voltar. Atendendo esses clientes, lá em 2012, a gente criou uma plataforma para facilitar o nosso trabalho. Tinham vários CMS, não sei se vocês conhecem CMS. CMS é Plataforma de Gestão de Conteúdo. Como Drupal, tem nomes aí no mercado. Drupal, tem WordPress, tem vários, né? A gente criou o nosso, achando que criando o nosso, nós teríamos propriedade em cima dele e a gente ia criar para levar para o mercado. Essa foi a inovação que a gente achou que estava fazendo inovação. Então, criamos um produto para desenvolver as nossas soluções. Muito bem, esse aqui é o nome do produto, inclusive criamos a patente dessa marca, o Robox, uma empresa conectada. E a gente começou a vender intranets, que era um negócio que a gente conhecia bastante, e extranets também, e começamos a desenvolver. Criamos vários módulos, uma solução toda modular. Criamos inclusive uma solução aqui na Univale. Teve uma época que o site da Univale usava uma plataforma nossa. E aqui, por exemplo, a gente via o problema que a gente vivia era como desenvolver a plataforma na velocidade que o nosso cliente quer. Porque uma coisa é você pegar um WordPress que tem uma comunidade global criando APIs, criando aplicações o tempo todo para usar o WordPress. Éramos só nós criando a nossa plataforma para atender as necessidades do cliente. Então o cliente olhava para o Facebook dele e dizia: olha, agora eu quero um módulo
que funciona lá no Facebook, eu quero que na minha plataforma tenha. E daí a gente dizia, poxa, mas isso eu vou ter que desenvolver, eu não tenho isso na minha plataforma. E isso custava muito tempo para a gente, custava muito dinheiro e o cliente não queria pagar. E a gente foi desenvolvendo, mesmo com esses problemas, a gente criou o primeiro ecossistema imobiliário do Brasil, chama Redimob. Essa era uma rede social do mercado de corretores de imóveis. A gente foi contratado pelo COFES, que é o Conselho Federal, e isso aqui foi um sucesso durante alguns anos, enquanto a nossa plataforma viveu, esse cara aqui viveu com bastante sucesso. Aí criamos intranet da Fundação Copel, por exemplo, que é a Copel do Paraná, a gente criou da fundação deles. Criamos intranet da Marisol, por exemplo. Marisol, se eu não me engano, até hoje ainda usa isso. E daí tem linha do tempo, contatos, tem vários módulos aqui que a gente ia desenvolvendo e o cliente ia colocando no ar. Beleza, tivemos a oportunidade de desenvolver o Observatório da Indústria Catarinense, e aqui foi um projeto muito legal, porque lá em 2015 a gente participou do desenvolvimento do Observatório, das reuniões de criação mesmo. O que o Observatório queria ser e como ele ia mostrar dados. Então ali a gente começou a transformar a nossa plataforma também numa solução de visualização de dados, como um Power BI, uma coisa assim. Então a gente começou a criar isso daqui, ó. Tá? Então eu tinha dados vindo de várias fontes, a gente reunia esses dados e mostrava em painéis como esse painel aqui, que até hoje tem lá dentro da Fiesc, no terceiro andar. Isso aqui foi nós que desenvolvemos, e toda essa conexão, essas pessoas trabalhando, gerando conteúdo e tal, era tudo rodando a nossa plataforma. Muito legal, né? Até aqui, tudo muito legal. Ó, aqui a gente atendeu a área de exportação da Fiesc e tal, muito bacana. E daí a gente ficou na Fiesc em 2015, criamos a versão número 1, 2017 a versão número 2, 2019 a versão número 3, inclusive já incluindo features de Big Data. E em 2018 a gente entendeu que não dava mais para seguir com isso. A gente estava sendo consumido pela plataforma, eu não conseguia mais pegar cliente novo de inovação, porque eu tinha que criar um negócio aqui que me custava muito. Então, lá em 2018 a gente começou a dizer para os clientes, olha, a gente vai desativar a plataforma. Sabe quando a Apple diz, essa versão do iOS não é mais suportada? A gente começou a dizer isso para os clientes, ó, não vamos mais suportar a solução de vocês, porque a gente não consegue mais ir para frente. E com isso eu fecho essa primeira fase, mostrando para vocês as 5 falhas, então, que a gente identificou que a nossa inovação deu errado. Tá? A primeira dela, falta de estratégia de produto e posicionamento. Tá? Não tínhamos fôlego para executar um roadmap de longo prazo. A gente olhava para um roadmap e o cliente ia pedindo coisas que a gente tinha que atender que não era o nosso roadmap. E daí a gente teve problemas com isso. Aspectos técnicos, muitos clientes diziam, olha, eu comprei a solução de vocês e eu quero que você agora conecte com SAP. Eu falei, puxa, agora conectar com SAP, eu vou ter que criar uma aplicação para isso. Agora eu quero que você conecte com o Senior. E daí a gente ia encontrando cenários diferentes em cada cliente. E isso também foi muito ruim. A concorrência acirrada, então esses CMS globais foram crescendo cada vez mais e cada vez menos eu conseguia vender isso para uma empresa que ainda não tinha. A estratégia comercial e de marketing, a ênfase nos projetos dos clientes, limitou os recursos e o tempo que a gente tinha para investir nisso. E, por último, a inovação não foi prioridade. A gente sempre, olhando para trás, assim, dando esse feedback, né, a nossa equipe mesmo disse, a gente nunca tratou isso como uma ferramenta para o mercado. A gente sempre usou ela como a nossa ferramenta para usar para os nossos clientes. Então, isso daqui fechou, a gente fez esse entendimento aqui, no final das contas, e resolvemos parar com essa solução. E daí, eu como um dos sócios, falei, poxa, para onde que a gente vai agora, né? O que a gente vai fazer? A gente viveu disso nos últimos 10 anos, né? Precisamos dar um jeito. E daí a gente se perguntava, poxa, como podemos crescer? Que oportunidades que a gente vai atacar agora? Daí a gente é parceiro ACAT, encontramos uma solução lá na ACAT, que era um programa de aceleração, que é um programa com o professor Hitendra Patel,
Não sei se vocês conhecem, é um estudioso da área de inovação, um americano, um indiano, e ele viria para a CAT para fazer um trabalho com empresas que teriam interesse. A gente se posicionou, olha, temos interesse, queremos. Programa de 6 meses, um programa para aprender como inovar na empresa. Então ele veio e ensinou uma metodologia. Muito bem, a gente embarcou nessa. Essa é a primeira foto do grupo. Aqui no meio está o Dr. Hitendra Patel, a equipe dele aqui embaixo. Lá em cima estou eu vou dar um zoom e para vocês verem como eu estava naquele momento. Eu pensava, puxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Será que aqui vai ser morte de uma vez? Vou entender que não vai mais para frente, ou o negócio vai dar certo. Muito bem. Aí eu falei para vocês, não vou aqui entrar em como que é a metodologia, porque não é o caso, mas a metodologia é essa, o processo é esse. Eu tenho uma intenção de inovação que é muito importante. Os sócios, a empresa tem que entender o quanto que ela quer inovar. Que insights, depois começando a entender, juntar os insights de oportunidade, quais são os campos de atuação, criação de negócios, de conceitos, e depois, por último, eu crio um case de negócios. E eu vou mostrar um pouquinho das fases aqui, só para vocês entenderem como é que é. Isso aqui a gente desenvolveu em 6 meses, então é um negócio muito legal. Tem um livro dele chamado IMBOK. Em TI a gente tem um livro chamado PMBOK. O PMBOK é de Project Management, né? Gestão de projetos. Aqui é inovação, gestão de inovação. IMBOK. Se vocês procurarem na internet, devem encontrar. Bom, e daí eu vejo, são todos os artefatos que a gente vai criando. Eu crio um mapa de oportunidades, crio uma brochura. A brochura é todo escrevendo como o negócio vai ser, qual é o público-alvo, as personas, como o negócio, como eu vou apresentar isso para o mercado, e por aí vai. Bom, aqui eu só vou dar um exemplo. Então, por que precisamos inovar? Então você tem essa... de onde que vem a pressão? Eu tenho uma pressão dos acionistas, pouco ou muito. A liderança está motivada pelo crescimento, pouco ou muito. Esse daqui é o raio-x do que nós fizemos lá naquele momento, em 2018. Tá? Esse aqui era o raio-x da minha empresa, da Quay. Então eu queria muito ter mais lucratividade, ganhar mais dinheiro. Eu queria muito... eu entendia que a concorrência era acirrada e, por exemplo, e que eu também queria muito reter mais talentos, porque os stakeholders aqui, que é o meu ativo principal, as pessoas que eu tenho na empresa, se a minha empresa não for saudável, se ela não for transparente, se ela não for boa, as pessoas não ficam na empresa. TI perde gente o dia todo, todos os dias. Então eu queria muito também que a empresa fosse assim. Então esse daqui é por que eu preciso inovar, e aqui a gente desenha a nossa lacuna de crescimento dos 5 próximos anos. Lá em 2018, se eu continuasse no curso que eu estava levando, em 2023 eu ia começar a cair, porque daí eu já não teria mais projetos, se eu não me reinventasse, eu começaria a cair. E isso seria um problema. Então, olhando para um futuro de 5 anos, a gente desenhou qual que é a minha expectativa. A minha expectativa é crescer, e para isso eu tenho então uma lacuna de crescimento. E essa lacuna é o que a gente vai trabalhar buscando inovação para preencher essa lacuna. Muito bem, então eu fui dizendo qual que é o meu perfil de investimento, né? Eu quero ser mais local ou mais global? Quero abrir um negócio, quero ter uma inovação para colher frutos a curto prazo ou a longo prazo. Se eu quero trabalhar uma inovação de algo que existe ou alguma oportunidade nova, algo ainda inédito. Então você vai desenhando, e isso daqui faz muito bem para o empresário, para o empreendedor que está olhando para aquele momento assim. São perguntas que a gente não se faz no dia a dia. Então, quando essas perguntas aparecem, você começa a pensar, puxa, o meu futuro pode ser diferente se eu me conhecer melhor, conhecer a minha empresa melhor. Bom, e daí a gente criou esse programa 10 vezes Quay, e esse programa a gente então apresentou para todos os funcionários e tal, e começamos então a criar toda essa metodologia. Então, lá eu tenho... Aqui eu consigo apontar?
Consigo. Então, aqui, quais são as minhas áreas de crescimento, que ideias que vão surgir daqui, e daí eu começo a criar os conceitos de negócio, os business cases, todos os artefatos, tudo que é necessário, o protótipo e tudo, para eu gerar negócio, para ganhar dinheiro aqui no final. Esse é o meu grande objetivo. Tá? Beleza. Então, seguimos isso. Perdão. Daí aqui está a nossa equipe. Esse aqui é o meu sócio, o Paulo. O Paulo também é da área de tecnologia de informação. Esses três aqui eram funcionários chaves que a gente levou. E o Dr. Hitendra Patel em algum momento lá do curso. Muito bem. Daí, passando todo aquele processo, a gente criou esse produto chamado Yara. Yara é inovação, inteligência artificial para arrecadação. Tem uma palavra aqui no meio que eu não lembro. Perdão, é para recuperação de ativos. Perdão. Então, a gente pensou numa inteligência artificial, a gente atende a área de distribuição de energia elétrica e geração de energia elétrica há pelo menos 25 anos. Eu, Selvino, já participei de muitos projetos na área de distribuição de energia, e um problema que a gente sempre via é a quantidade de dinheiro que fica na mão dos clientes finais. Cliente que não paga a conta de energia elétrica, se você somar o quanto que uma Celesc tem de dinheiro fora, são milhões. Então esse é um problema que as empresas, as distribuidoras têm, é de receber em dia. Então a gente criou uma solução para recuperar o dinheiro, para ajudar essas empresas a entenderem os devedores, onde estão os devedores, inclusive para entender que tipo de trabalho que tem que ser feito geograficamente para recuperar dinheiro dessas pessoas. Fazer cobrança. Só que é uma cobrança focada na área de distribuição de veículos. De distribuição de energia. Veículos eu vou falar depois. Bom, então, aí daí a gente fez todo esse protótipo, tal. Isso aqui é o final do nosso curso, onde a gente apresentou lá na CAT um protótipo aqui, tentando demonstrar como é que funcionava a solução. A solução, vou passar rapidamente aqui, faz vários reconhecimentos com inteligência artificial e entrega na mão do cliente. Por exemplo, aqui, ó, ele consegue ver aonde que está a dívida dele e qual a alocação dessa dívida. Está passando aqui. Aonde que está a dívida dele? Porque eles têm um problema que é o seguinte: como eles têm gente em campo, tem um cara devendo aqui, certo? Eu preciso saber que esse cara aqui, ele deve, o montante é menos do que esse cara aqui. Talvez aqui no meio tem um shopping, tem uma empresa, tem muito dinheiro aqui, e se eu mandar uma equipe para cá, eu estou perdendo dinheiro. Eu tenho que mandar a equipe aqui primeiro, aonde tem dinheiro, aonde eu tenho que recuperar mais. Então a inteligência artificial faria isso, faria uma leitura, uma análise e criaria todas as rotas para o pessoal trabalhar. Bom, esse é o negócio. O que foi que aconteceu? A gente criou versões da brochura, criamos versões de protótipo, alianças e parcerias, que era um dos objetivos também, mas nós geramos 0 ordens de compra. Não vendemos nenhum, nada. Durante 6 meses a gente tentou fazer isso e não vendemos. E aqui está as nossas 3 principais falhas nessa inovação. Primeiro, falta de recursos financeiros. A ausência de capital para montar uma equipe dedicada e investir em tecnologia de IA lá em 2019. Se hoje a gente estivesse falando de IA, meu amigo, isso aqui já estaria no mercado. Em 2019 não era assim. E me custaria muito caro. Então a gente concluiu que dinheiro e o momento não era aquele. Provas de conceito com grandes players. A gente não conseguiu, apesar de conhecer o mercado de distribuição de energia, eu não consegui nenhuma grande empresa que quisesse fazer o protótipo rodar dentro, fazer um mínimo viável, um produto mínimo viável dentro da sua empresa. Não deu certo, não conseguimos. E, por último, custaria muito caro adquirir novos clientes. Então, esses foram os erros que a gente viveu naquele momento com essa inovação. E daí eu falei, arquivem essa inovação. E no outro dia ela ficou antiga já, né? Então, tinha dado errado mais uma vez. Então, 2 vezes aqui
que a gente tentou. Mas a gente aprendeu, então, como fazer inovação. A gente aprendeu o que era uma metodologia. Vamos colocar esse negócio em prática. E daí veio a pandemia, aquele negócio todo, e a gente tinha já toda aquela parte da intenção de inovação. Isso não mudou, a minha empresa não mudou, eu sei quem eu sou, quanto que eu quero investir, quanto tempo que eu tenho, equipe e tudo mais. Então eu tinha que ir para insights de oportunidade. Muito bem, quando a gente fala de insights de oportunidade, eu preciso falar isso para vocês entenderem então o cenário naquele momento. A gente foi olhar para sinais. O mercado você tem que olhar sinais que estão lá na frente. Vocês devem saber mais do que isso, mais do que eu disso, né? Você tem que olhar lá para frente para ver aonde o teu produto vai estar posicionado. Não adianta eu olhar agora a necessidade desse momento e criar um negócio que eu quero uma sustentabilidade desse negócio. E daí, a gente olhou para as ondas de inovação. Tem 5 ondas de inovação que vocês já conhecem. Revolução industrial, idade do vapor, era da eletricidade, produção em massa, redes e tecnologia da informação e comunicação, que acabou agora em 2020, e a partir de 2020 começou o que se chama de sexta onda de inovação. Mas nesse meio tempo, continuava desenvolvendo as soluções pontuais de proteção e de segurança. A gente está falando de incidentes, vazamentos de dados, os problemas que as empresas estão vivendo, e as empresas não se deram conta ainda do mundo que elas entraram. Não é se você vai ter um vazamento de dados, é quando você vai ter um vazamento de dados. Então a gente falou, poxa, temos oportunidade aí, vamos nessa. Então, a gente já trabalhava com multinacionais desenvolvendo software, e as multinacionais diziam, olha, quando você criar alguma coisa para mim, eu preciso que tenha padrões de privacidade dentro do software. Sigam a lei GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Ou seja, a gente já sabia quando começou a se falar lá em 2018 da LGPD, a gente falou, puxa, vamos colocar aqui a mesma coisa que tem na Europa. Então a gente já estava olhando esses sinais, e, portanto, a gente fez o nosso trabalho de casa e olhamos, então, isso aqui é muito legal. Essa daqui é a nossa caixa de areia, o nosso sandbox. Então, nós, como uma empresa de tecnologia, conhecemos ciência de dados, portais, criamos EADs para clientes, fizemos automações de processo, damos consultoria, integração de sistemas. A gente começou a olhar o que dentro daqueles sinais, o que a gente podia fazer. Opa, podemos trabalhar com regulação, podemos criar soluções de compliance, podemos criar canal de ética, que é praticamente tecnologia, né? Um canal de ética. Podemos entrar nessa onda do ESG, podemos trazer IA, só que aqui a metodologia nos diz que IA aqui, por exemplo, nesse desenho, ela está um pouquinho longe, ela não é uma solução acionável, que a gente chama. Eu não consigo acionar ela. Eu tenho que acionar ela por alguma coisa que está dentro da minha caixa de areia, ou está perto dela, e depois eu chego. Então, a gente começou fazendo isso daqui, e vamos evoluir para IA. Então, ainda não temos, mas a evolução vai ser. COAF, por exemplo. COAF é um órgão do governo que trata sobre lavagem de dinheiro e tudo mais. Corrupção, é você suspeitar de pessoas fazendo determinadas ações. Nós estamos muito perto do COAF quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de adequação LGPD das empresas. Então daqui a pouquinho a gente vai dar esse pulo. Então é muito legal esse desenho, porque eu vejo o que eu domino, o que está perto da minha dominância e para onde eu consigo ir no futuro. Tá? Então a gente olhou para isso, e com isso a gente criou a nova empresa. Eu estou resumindo aqui, claro, tem um mundo aqui no meio, mas eu estou resumindo. Edna Center é o nome da nossa empresa, e DNA é o nome da empresa, Electronic DNA. Então a gente pensou em criar um DNA eletrônico. Como é que eu faço isso? A ideia é eu coletar, armazenar e dentro da LGPD cuidar do dado pessoal de uma pessoa. O dado pessoal é o dado de uma pessoa natural, de um titular de dados. Então a gente começou a apresentar para as empresas soluções para que elas pudessem cuidar bem dos seus titulares de dados.
E com isso a gente criou tudo isso daqui. Isso aqui é a nossa empresa, a Yolanda que está aqui comigo é da nossa área comercial. E ela vende isso aqui tudo. Então isso aqui é um pacote de solução que tem desde os serviços de DPO, DPO é encarregado de proteção de dados em português, que toda empresa no Brasil precisa ter um DPO indicado. A maioria das empresas não sabem disso ainda, mas é uma obrigatoriedade da lei. Se você tem uma empresa, você tem que ter um DPO indicado. O problema é que no Brasil, muitas empresas sabem disso, elas indicam um DPO, mas o DPO não é atuante. Então é muito difícil você ter alguém dentro de casa, um funcionário, que vai acumular uma função, tipo, ele já é gerente de TI, ele vai ser o DPO e ainda ele tem que saber de tecnologia, de segurança da informação e do jurídico, porque é lei, você tem que dar segurança jurídica para a empresa. Então existe um trabalho chamado DPO as a Service, que é nossa empresa terceiriza o DPO daquela empresa. Tá? Então a gente presta o serviço de DPO terceirizado usando todas as tecnologias que a gente foi criando. Está aqui o canal de denúncia, está aqui todo o EAD, está aqui todo um portal, toda aquela experiência que a gente teve com portais, intranets e extranets, a gente colocou em prática aqui. E daí a gente desenvolveu essa plataforma. Temos equipe então alocada num escritório onde a gente tem equipe de DPO, analista de segurança da informação, advogados, atendemos o Brasil inteiro, esse pessoal é certificado, e aqui estão então os cinco fatores aí que nos fizeram ter êxito nessa inovação. A aplicação da metodologia de inovação. Pela primeira vez a gente fez uma empresa olhando para a inovação, seguindo uma metodologia, entendendo o que a gente quer, como a gente quer, tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, tenho equipe ou não tenho dinheiro, qual que é o meu futuro, qual é o futuro próximo, qual é o futuro avançado, para onde que eu quero ir, coisas que quando a gente fez aquela primeira plataforma, eu não sabia disso, eu só fiz a plataforma porque era uma ferramenta que eu precisava para atender os clientes. Então tem muita coisa que a gente aprendeu usando a metodologia. Separação estratégica dessa spin-off que a gente criou. Isso aqui foi muito importante. A gente tirou essa equipe de dentro da nossa empresa. A Edna é uma empresa num outro escritório com uma outra equipe que não compartilha a equipe da Quaid. É outra empresa. Então é uma empresa que tem gestão, que tem orçamento, que tem clientes, que tem funcionários, tudo. Não tem nada a ver com a empresa que criou ela, né? Timing regulatório e foco no modelo de negócio inovador. Muito bem, timing regulatório. A gente teve a sorte que a gente estava olhando para aqueles 25 anos de sustentabilidade e a LGPD entrou no ar. Entrou no ar em vigor em 2020. Em 2018 a gente já começou a bolar a empresa. Quando a gente desenvolveu a tecnologia e preparou a empresa, a LGPD entrou no ar. E nós tivemos uma grande vantagem que as empresas naquele primeiro momento estavam com medo da LGPD. Não sei se vocês lembram como aparecia no jornal, LGPD, isso vai mudar o Brasil e tal, as empresas serão multadas, 2% do faturamento bruto podendo chegar a 50 milhões de reais. Eu usava essa estratégia para oferecer isso para os clientes e o cliente acabou de ver no Jornal Nacional que ele vai ser multado, ele contratou a gente. Hoje está bem mais difícil, porque hoje, como a autoridade nacional não está multando como disse que ia multar, porque ela não consegue fiscalizar, está mais difícil de vender, porque quando a gente fala com o empresário diz, essa lei aí não vai me multar, cara, até os caras chegarem em mim vai demorar. Mas a gente tem fôlego para esperar ele ganhar a multa e contratar a gente. Tá? Então esse o timing foi fundamental. E a gente criou a necessidade baseada nas demandas que o mercado tinha. A gente conhecia GDPR, então foi fácil de entender. Professor, eu estou terminando já, tá? Já passou dos 40 minutos? Não ainda? Uau! Tá vendo, Alex? Eu falei para ti que ia dar certo. Muito bem. Alinhamento pessoas, processos e tecnologia. Como a gente vinha de uma empresa que já existia, criar uma empresa nova, apesar dos seus desafios, a gente sabe os talentos que a gente tem que trazer, como trabalhar com ferramentas
A gente usa várias ferramentas que, se a gente fosse descobrir no mercado, ia demorar muito. Por exemplo, a gente vai fazer uma prototipação de uma nova tela, de um novo sistema. Usa Figma, vai fazer visualização de dados, usa Power BI, vai fazer acompanhamento do projeto, usa Microsoft TFS, usa Project. Então a gente conhece já as ferramentas e isso nos dá uma dianteira muito grande, assim. Não é aquela coisa de ficar aprendendo, descobrindo coisas e errando muito. E, por último, proximidade com o mercado e feedback contínuo. Aqui a gente fez um negócio que foi talvez a grande sacada. A gente trouxe pessoas da área jurídica, porque nós não somos da área do direito. Tem 3 sócios que são advogados. Os 3 sócios atuam para vários segmentos. E um dos segmentos que eles atuam é distribuição de veículos. O que foi que a gente fez? A gente fez uma parceria com associações, com grupos de associações de marca. Então hoje a gente atende a associação de marca da Mercedes-Benz, da Volkswagen, da GM, todas as associações de marca a gente fez parceria. Com isso, quando eu entro no cliente, numa concessionária Renault, e eu digo que eu sou associado, eu sou parceiro reconhecido daquela associação, eu tenho mais abertura do que alguém que está só batendo a porta. Então a gente fez isso e a gente teve muito êxito nas vendas, criando nicho de mercado. Enquanto que lá atrás, aquela primeira solução não tinha nicho de mercado. Eu vendia para qualquer um. Agora, claro que a gente está crescendo, estamos expandindo, então só a distribuição de veículos não é mais suficiente. Então hoje a gente já atende papel e celulose, transportes, nossa, tem todos, tem empresas de bebidas, tem várias outras indústrias, inclusive agro, fazendas. A gente não entende como uma fazenda pode ter fluxo de dados pessoais. Né? Se eu for ligar para uma fazenda, o cara vai dizer, nossa, que fluxo de dados pessoais de onde? Ele tem funcionários, ele tem gente que trabalha, por exemplo, fazenda de cana, tem milhares de pessoas que trabalham na fazenda de cana, que nem são funcionários, são terceiros que vão lá trabalhar, que o RH, que o departamento pessoal, tem dados pessoais. Tem inclusive tem empresas que têm dados sensíveis, que isso perante a lei eu tenho que tratar de uma forma diferenciada. Então, quando a gente começa a conhecer os segmentos e oferecer a solução para o cliente, ele consegue entender como você tem valor naquilo que você está apresentando para ele. Então, aqui quais são os nossos resultados com Edna? A gente chegou a criar 8 versões da brochura, 11 versões de protótipo, mais de 10 parcerias e a gente fez mais de 500 ordens de compra. E esse é o meu último slide. Hoje a gente tem mais de 500 clientes nesses 5 anos. Esses 500 clientes, a grande maioria mesmo, são grandes marcas. Para vocês terem uma ideia, Grupo Sinal tem 90 unidades no Brasil. 90 unidades vendendo automóveis, máquinas, tratores. Aqui tem vários. Aqui que tem alguns, aqui de Blumenau, Tarpan, Toyoville de Joinville. A própria Dalfer é aqui de Itajaí. A Dalfer é a antiga Transportes Ferrari, que veio de uma conexão com a Dalsoc, se eu não me engano. Então a Dalfer, esse daqui é um depoimento real que ele disse, poxa, que legal, a gente não fazia ideia como isso pode mudar a empresa quando a empresa começa a ter transparência com os seus funcionários, começa a atender bem e realmente deixar seguro todo o dado que ele coleta, que ele armazena, que ele trata dos seus funcionários, clientes, parceiros de negócio. Então, é isso. Obrigado. Eu tentei ser o mais rápido possível para a gente não tomar muito tempo. Mas... Hã? 39 minutos. Não acredito. Eu fui desafiado, tá? E deu certo ali, ó. Deu certo. Não, ele venceu.
seu desafio, quando ele mostrou 60 slides, eu falei, não vai conseguir. Silvino, obrigado pela apresentação. Vamos dar início à segunda parte. Vou passar para o pessoal que está aqui, possíveis dúvidas. Acho que quando o Alex apresentou ali a proposta do Silvino sobre proteção de dados, acho que é uma coisa que está aí muito vigente nas empresas, mas as empresas desconhecem bastante o que seja isso, tanto do ponto de vista da oferta do serviço da empresa, quanto do usuário do serviço. Qual é a minha proteção como usuário de determinado produto. Então a ideia é passar aqui para vocês possam também tirar as dúvidas. Vou passar primeiro para o Michael. Eu ia falar assim, passar primeiro para os alunos, né? Michael. Acho que tem que ser no microfone por causa da gravação. Bom, eu queria fazer duas perguntas, mas são bem rápidas. A primeira delas, quando você foi para a CAT, fez aquele processo de 6 meses ali trabalhando, absorvendo bastante informação, o segundo momento era a implantação disso dentro da empresa. Eu não tenho conhecimento se a equipe era muito grande ou pequena, mas existe toda uma dificuldade de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, né? Então eu venho aqui da parte estratégica de educação e quero disseminar essa cultura que a equipe está trazendo agora de novo para a empresa. Então, qual foi o processo? Como é que aconteceu isso de você levar para o restante da empresa esse DNA novo que vocês pegaram? Legal. Ótima pergunta. Durante esse processo de inovação, dentro desses 6 meses, a gente tinha encontros quinzenais na ACAT, e sempre que a gente vinha era sempre sexta, sábado, era quinta, sexta e sábado. Na segunda-feira, a gente fazia um workshop dentro da empresa, onde as pessoas... E era uma coisa rápida, a gente não ensinava tudo que a gente estava aprendendo lá. A gente tinha aquele comitê, né, que a gente criou para tratar desse assunto, mas esses workshops eram de passagem de conhecimento para que eles entendessem que eles estavam numa empresa que estava buscando a inovação, que estava tentando se reinventar, né? Então, os desenvolvedores, eles são um pouco alienados às vezes, sabe? O desenvolvedor, ele não entende do negócio da empresa, ele não sabe como é que a empresa está vivendo, por que ela tem que faturar. O desenvolvedor, ele quer código, ele quer saber. Agora, quando a gente chamava os analistas, e os analistas já têm essa visão de negócio, poxa, por que eu estou fazendo isso, aonde que os sócios querem chegar, a gente tinha mais resultado. Então, sempre depois de uma intervenção lá na ACAT, a gente tinha esses workshops que normalmente era uma manhã inteira, uma manhã de segunda-feira, a gente vinha, trazia o pessoal e alinhava com eles sobre o assunto. Foi assim que a gente fez. Respondi? Respondeu, ótimo. A segunda era sobre o software que vocês criaram. Eu vi que vocês focaram bastante inicialmente em grandes empresas. Até porque são as empresas que estão fazendo investimento massivo nisso, porque já tem compliance, já tem toda uma estrutura dentro e falta só agora adicionar esse serviço que terceirizando acaba sendo mais viável para muitas empresas, né? Mas como vocês estão pensando nas empresas de médio e pequeno porte para essa solução? Já tem um light ali saindo? Bom, é um pouco desafiador, porque o modelo de negócio que a gente criou é um híbrido entre pessoas e tecnologia. Então, eu não vendo só uma plataforma, eu vendo uma plataforma sendo gerenciada e orquestrada pela nossa equipe. Então, a nossa equipe é que orquestra o programa de adequação do cliente. E é isso que nos faz diferentes, porque a gente viu que o mercado vende, por exemplo, escritórios de advocacia, eles vendem uma consultoria onde eles chegam na empresa, fazem um diagnóstico, criam um plano de ação, entregam um documento, criam uma auditoria, assim, entrega o documento e diz, ok, foi um prazer trabalhar para você, agora você se vira com o plano que eu te dei. E as empresas não fazem isso. As empresas não separam tempo para fazer adequação. Elas não têm equipe para fazer isso.
Então a gente criou um modelo onde o nosso DPO, a gente tem uma equipe de DPOs, hoje são 15 pessoas trabalhando nesse grupo. Essas pessoas, elas orientam, e com a nossa experiência de tecnologia, a gente tem um cronograma com milestones a serem atingidos. Então eu tenho marcos que eu vou chegando e eu vou falando para o cliente o que ele tem que fazer, e ele vai realizando as atividades que a lei chama de medidas técnicas e administrativas, para que ele chegue no compliance. Então esse trabalho não se faz em um mês nem dois. Os nossos clientes, a gente faz contrato de 1 ano ou 2 anos. Então em 1 ano eu posso dizer que se ele realizar todas as atividades, ele chegou no compliance, e depois tem todo o trabalho de governança, que é o dia a dia, o que ele tem que fazer para que aquilo não morra. Então tem treinamento, conscientização, engajamento, tem muitas coisas em plataforma que ele fica desenvolvendo. Então eu falei isso para te responder que o nosso modelo de negócio é muito difícil atender um cliente pequeno. Por exemplo, outro dia eu fiz uma apresentação para um corretor de seguros. Por que ele veio? Porque a gente tem uma grande corretora de seguros que a gente atende. Quando ele veio, ele pensou que era uma coisa muito pequena de se fazer. Eu tenho alguns contratos aqui, eu vou adequar alguns contratos. Mesmo sendo uma empresa pequena, o processo é o mesmo. Eu tenho muita coisa para fazer dentro daquela corretora pequenininha. Porque ele tem parceiro de negócio, ele tem cliente, ele tem funcionário. Claro, um volume um pouquinho menor, porque ele não tem 100 funcionários, ele tem 2, 3. Mas ele também tem medidas que ele tem que desenvolver lá dentro. Então hoje a gente está criando, então eu vou te dar um spoiler, a gente está criando pedaços de plataforma tecnológica para ajudar empresas que querem fazer algo, porque a LGPD é muito grande, Então, por exemplo, tem um negócio que no Brasil ainda é muito incipiente, mas lá fora já está muito forte. É a tua relação com parceiros de negócio. Quando você tem uma empresa e você tem outras empresas, você é controlador de dados perante a lei, as outras empresas são operadores de dados. Se o operador de dados tiver um vazamento de dados, a tua empresa é responsabilizada. E o empresário brasileiro não se tocou disso ainda. Ele assina contrato com alguém que tem vazamento de dados, que não tem segurança com os dados dos clientes, dos funcionários, e isso em algum momento, se ele está passando dados para aquele cara, em algum momento se ocorrer um vazamento lá, ele vai ser responsabilizado. Então a gente está criando plataformas, por exemplo, vai ser lançada agora uma plataforma para atender só diagnóstico de parceiros de dados. Eu vou entender qual que é a maturidade dos parceiros. Isso uma empresa pequena pode contratar, que ela vai pagar uma mensalidade para usar a plataforma. A plataforma são vários diagnósticos com várias ações que ele tem que fazer, mas não demanda da minha equipe. A minha equipe que é cara, né? Então quando eu adiciono gente, fica caro. Então a gente criamos agora, lembram que lá na nossa caixa de areia tinha canal de ética. Canal de ética é um canal de denúncias, que agora está se falando muito. As empresas querem colocar canais de ética, inclusive as empresas que têm CIPA, obrigatoriamente tem que ter canal de assédio moral e sexual. Canal de denúncia de assédio moral e sexual. Toda empresa que tem CIPA, obrigatoriamente tem que ter isso, está na lei. As empresas nem sabem disso, é uma coisa nova. Então a gente criou uma plataforma de canal de ética. Então, já tem outras empresas no Brasil que já tem isso, e a gente está entrando agora, que é um negócio barato. A empresa vai usar para ter um canal de ética para a empresa dela. Então, assim, foi a maneira que a gente encontrou de ter pequenos pedaços da nossa solução sendo vendidos num volume. Então, não me interessa vender um canal de ética, eu preciso vender 1.000, 2.000, 10.000, porque se eu vender eu tive um investimento muito grande em tecnologia e tem servidores, tem tudo mais, que não vai se pagar. Então, para você ter uma ideia, o canal de ética custa R$499. Para o cara ter o canal, é muito barato. Então, assim, claro, para uma empresa média, isso é muito barato. Talvez para aquele corretor de seguros lá que está contando a moeda, pode ser caro, pode ser que ele não faça. Mas a gente está criando essas pequenas soluções para ir para o mercado em clientes menores. Mas cliente grande é bom porque o cliente grande ele está sob risco. O risco dele é muito grande.
Imagina aquela empresa lá do Grupo Sinal com 90 unidades, atendendo milhares de pessoas todos os dias. A probabilidade de dar algum vazamento, de alguém dar uma escorregada, de alguém do marketing ligar sem ter o consentimento e ligar para o professor e dizer: professor, eu estou querendo oferecer um negócio para você, não sei o quê. O professor, consciente da LGPD, vai dizer: peraí, de onde é que você pegou o meu número? Você está me ligando por quê? Ah, eu peguei porque nós compramos uma lista aqui, não sei o que e tal. Nossa, totalmente fora da lei, eu vou te denunciar. Sabe? Então, assim, as empresas grandes estão muito mais conscientes dos riscos que elas estão vivendo hoje e fazendo todos os movimentos necessários para reduzir esses riscos. Obrigado. Tá bom? Selma, eu queria te perguntar sobre o artefato, né, que você apresentou aqui na apresentação que vocês construíram, né? E a minha tese, né, André, a minha tese vai ser a construção de um artefato. E eu queria saber se esse modelo que você nos apresentou, se já foi logo de cara que ele ficou pronto ou teve rodadas até chegar nesse resultado final. Várias rodadas. Ótima pergunta também. É que assim, eu como só tinha 60 slides, eu não podia aprofundar em nada. Então assim, aquilo ali é bem legal. Cada artefato daquele, ele fica numa espiral assim. E você vai testando, fazendo protótipos, ou fazendo brochuras, ou fazendo toda aquela parte ali do sandbox. A gente faz várias vezes. Eu faço o primeiro, aí eu olho para um outro insight. Por exemplo, eu só trouxe para vocês a pontinha, assim. Falei, ó, olhamos a onda de inovação, olhamos a LGPD, mas para chegar ali, a gente olhou muitos insights. Então, lá no curso, inclusive, a gente aprendeu que você tem que olhar, como você pegar uma noite escura e você começa a olhar as estrelas, e você começa a prestar mais atenção, cada vez mais você vai vendo mais estrelas. Daqui a pouco você vê a Via Láctea, você vê a constelação, e você, nossa, como tem coisa aqui. Os insights, tudo que a gente olha ali da caixa de areia, é assim, você começa com a tua caixa de areia que você conhece, e você começa a fazer. Claro, e daí você tem ali dentro, você tem brainstorm, você pode ter design sync, você pode ter várias outras técnicas, mas para trazer esses insights. Você vai trazendo insight até que chegar uma hora que você vai ter vários modelos e você vai evoluindo para chegar em um. Então, quando a gente chegou na Edna, foi assim, meses de trabalho até chegar, opa, agora a gente tem um negócio claro aqui. Né? Claro, criando protótipo também, que como a gente é de plataforma tecnológica, eu precisei criar protótipos. Então fomos lá para criar como é que é a página de login, como é que é a página de usuário, como é que é a página do administrador, como é que é a aplicação que vai trazer todos os consentimentos que foram dados por um determinado cliente. Então respondendo a tua pergunta, tem vários, para chegar no final, eu vou repassando esses artefatos várias vezes. E nessas rodadas, fora da empresa ou foi sempre a mesma equipe da empresa que vocês passaram nessas rodadas? Pessoas de fora foram os advogados que vieram, que inclusive se tornaram sócios da empresa depois, mas foram eles que foram os insights de fora da área jurídica que a gente não conhecia, né? Então a gente veio com TI, eles vieram com o jurídico, mas como a gente é de TI e já viveu muitos projetos, em vários projetos a gente já teve também coisas de jurídico. Por exemplo, a gente fez uma vez um sistema de gestão de contratos, a gente fez um sistema para Via Cred, que era de gestão de assembleias. Então, coisas assim que fazem parte desse ambiente. Então, mas respondendo a tua pergunta, era o pessoal do jurídico e nós... A gente também trouxe 2 pessoas de associação de marca. A gente conseguiu trazer uma associação de marca porque a gente precisava conhecer o cliente final, que como o nosso nicho é a distribuição de veículos, eu tinha que saber como é que uma concessionária de veículos funciona.
Então eles explicaram para a gente o que é um setor de peças, o que é um setor de vendas, o que é o administrativo, o pós-vendas e como é que marcam uma revisão. É legal porque a gente vê isso como cliente, assim, né? Eu tenho um carro, eu vou numa concessionária. Agora, olhando a concessionária do outro lado, ela tem outros pontos de vista que nos fizeram esclarecer processos, né? E assim, só quando a gente chegou mesmo, isso não é tudo maravilha assim, tá? Quando a gente fez o protótipo e fomos para o primeiro cliente, nosso primeiro cliente foi em Joinville, Toioville. Ele foi o primeiro que aceitou correr esse risco, né? E a gente fez um formato lá e falou, beleza, venham aqui. A gente foi entender como é que é o processo. Então o cara tem que abrir a casa dele para entender fluxo de dados pessoais. E para entender fluxo de dados pessoais, ele tem que mostrar, olha, eu adquiro um dado aqui, isso vai para o financeiro. Do financeiro vai lá para emitir a nota fiscal. Ah, aqui eu guardo essa nota fiscal por execução de contrato. Ah, aqui eu não posso. Sabe, coisas que a gente vai entendendo o fluxo de dados pessoais só depois. Então, a nossa plataforma não ficou pronta na hora que a gente implantou. O primeiro cliente, tão bonito. Estamos até hoje desenvolvendo, né? Porque vai evoluindo, assim, tá? Não para. Inclusive, a LGPD nos clientes, a gente já está entendendo que também não tem fim, tá? Então, um cliente que diz, eu fiz, às vezes a gente liga para cliente e você já fez uma iniciativa LGPD? Sim, lá em 2021 eu implantei LGPD na minha empresa. E de lá para cá, como é que tá? A gente fez um treinamento, adequamos alguns contratos lá do pessoal do RH e não fizemos mais nada. Tá, se eu perguntar aí na tua empresa para algum funcionário sobre bases legais, ele vai saber responder? Não, base legal, o que é isso? O dono falando comigo, o que é isso? Pô, mas isso você é a base legal para criar LGPD dentro da tua empresa, é isso, base legal. Ele falou, não, isso nunca foi falado, a gente nem sabe o que é isso. Então, na grande verdade, é que uma empresa, ela começa a LGPD e é um processo que não acaba, porque ela vai evoluindo, a lei vai evoluindo, os processos vão evoluindo e você tem que ir adequando, tem que colocar isso sempre nos trilhos. É um negócio muito legal. Respondi? Obrigada. Isso. Bom, Selva, parabéns pela tua apresentação. Eu acho que, na minha opinião, que não sou da área de inovação, sou da área de operações, tem tudo a ver com o que a gente ensina aqui. E você mostrou algumas coisas importantes. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que são bem pertinentes ao que a gente pensa. Primeira coisa, tu começou a falar sobre a questão de modelo de negócio de plataforma. Essa é a tendência. Se você notar, as maiores empresas do mundo hoje são plataformas, né? O modelo de negócio é uma plataforma. Segunda coisa importante que eu vi que você traz muito forte é a visão do empreendedor, mas um empreendedor com visão de gestão. Por quê? Você matou vários negócios e normalmente as empresas erram que querer insistir naquele negócio, né? E não é fácil matar um filho, né? Normalmente é isso que acontece. E tu traz três coisas importantes também, que são os elementos de qualquer empresa ou qualquer cadeia de suprimentos, que é processo, pessoas, tecnologia. E tu está juntando isso de forma integrada, com visão. Então, mesmo tu tendo essa questão prática, né, tu traz muito esse conceito, vamos lá, empírico, né? E nós trabalhamos o empírico prático. Tem duas perguntas. A primeira pergunta é, qual foi a maior dificuldade para mudar o mindset? Que eu acho que foi aqui normalmente é a pior coisa, né? É o mais difícil, vamos dizer assim. E a segunda pergunta é, como é que a gente faz para a gente colocar você no nosso ecossistema de pesquisa? Porque a gente precisa desenvolver muitas coisas. A gente tem vários projetos, por exemplo, voltados à cadeia de suprimento circular, né? Essa onda da sustentabilidade, questões de controle usando inteligência artificial para visão, aquela visão com câmeras para inspeção de containers, coisas nesse sentido. Então, essas são as duas perguntas. Legal, obrigado.
Bom, a primeira pergunta, como é que faz para mudar o mindset? Eu diria que a necessidade, ela faz a gente se obrigar a mudar. Você que está na ponta, né, como empreendedor, você vê o teu faturamento baixando ou não entrando, você tem que tomar atitude. E você falou matar o filho, eu demorei 5 anos para matar o filho, cara. Não é fácil. Não é fácil porque você está... E isso, inclusive, é um problema, porque você está faturando com ele ainda. Eu tinha cliente pagando mensalidade usando a minha plataforma das soluções que eu usei. Eu tive que ir empurrando aquele cliente dizendo, não vou mais fazer isso para você, cara. E eu tinha contrato de sustentação de sistema com equipe de suporte trabalhando para aquele cliente. E eu tendo que mover toda aquela equipe para outra demanda, porque eu queria matar aquele negócio. Então, foi muito difícil, sim. E mudar o mindset foi uma obrigação, senão a gente ia morrer. E só funciona porque você tem que mudar o mindset da alta gestão primeiro, né? Então não adianta um funcionário vir para mim dizendo, tá dando tudo errado aqui e tal, e eu achar que vamos continuar assim, eu não estou nem aí, tá faturando, tudo bem. Tem que mudar, nós temos que mudar, nós que estamos na ponta lá, a gente tem que dizer, olha, muda esse negócio, vamos para frente, eu sei que vai doer, mas eu quero buscar um outro resultado. Né? Então, necessidade é o que eu diria, né? Como foi mudar isso. Não foi fácil. Mas também tem uma coisa que, assim, nós, principalmente quem trabalha com tecnologia, a gente não para. É o tempo todo, estou procurando. Até a minha esposa não trabalha com isso, graças a Deus. Ela trabalha na área financeira. Ela diz, nossa, como a tua área é difícil. A minha área, eu aprendi um negócio uma vez e eu uso aquilo desde que eu aprendi na faculdade. Que moleza. E tu não, toda vez vem trazendo, agora é IA, e agora é RFID, e agora é IoT, e não sei o quê. E tudo porque a gente é alimentado o tempo todo, né? Eu preciso disso. Então, já faz parte da natureza do negócio até, né? Ficar mudando o tempo todo. Bom, a segunda pergunta era sobre... se integrar com o nosso ecossistema de... assim, a gente... Eu tive já algumas oportunidades, a gente fez algumas coisas na área de logística. A gente fez um aplicativo para TCAD no passado, um aplicativo onde era um aplicativo eu acho até que eles devem estar usando ainda, se não mudou nada, um aplicativo que fazia uma conferência de carga. Porque o caminhão ele fazia uma coleta de vários containers, e dentro do container vários pallets, não sei o que. O cara chegava lá, ele tirava foto do caminhão, tirava foto do container com seus pallets, aí a gente tinha um negócio lá que contava os pallets, e quando chegava no destino, o cliente acessava aquela aplicação e via quantos pallets tinha, se o caminhão era aquele mesmo, se o container era aquele. Então, tinha um negócio de checagem, assim, de movimentação de carga. A gente fez isso. E mais algumas outras coisas na área de logística, eu não lembro agora. Mas como, eu não sei o que tu queres ouvir quando tu fala como inserir nesse ecossistema. Prestar serviço, né? Parceria? Algum tipo de parceria. Assim. Aquele que é os modelos lá que tu mostrou, aquele modelo lá para as empresas elétricas, por exemplo. Aquilo lá é uma coisa muito importante, por exemplo, na questão da logística. Espacial. Para te ter uma ideia. Tem vários projetos, inclusive, que é tipo aquele muito parecido com aquele que tem um portal lá da Fiesta. E a base de dados da retroárea do corpo, por exemplo. Legal. E aí tem que ter isso. Essas visualizações, né? Bom, a gente tem equipe e tecnologia para fazer isso. É de sentar, entender a necessidade e bolar um projeto e ver se o negócio anda. Fácil assim. Pode ser ótimo. Já isso agora vai cantar.
Vamos lá, Silvino, duas coisas. A gente falou bastante de inovação, mas uma coisa que eu estava percebendo, aí eu trago para a área mercadológica, área do marketing, é o que tu falasse do tipo, primeiro eu desenvolvi um produto de TI, fiz uma plataforma olhando para as necessidades aqui e tal, criei um produto, saí vendendo e não vendeu. E eu aprendi que eu tenho que olhar para o mercado, entender as demandas do mercado para desenvolver o que o mercado, né? Aqui eu posso citar o Porter, como eu posso olhar para o marketing como... Mas o que me chamou a atenção, eu nem vou para Edna, eu vou para Quake, que é o seguinte, que é que eu queria... nós tivemos uma palestra aqui com o Heinz, que é da Bosch. E, por exemplo, o Heinz disse, eu preciso desenvolver uma tecnologia de inteligência de mercado e não sei como fazer. Como é que vocês veem um projeto de inteligência de mercado, depois vem um projeto de um aplicativo logístico, depois... Como é que vocês recebem isso? Como é que vocês chegam no briefing? Como é que vocês chegam no que vocês vão fazer? Como é que vocês desenvolvem tecnicamente o processo? Sendo que vocês são uma equipe de desenvolvedores. De onde é que vem a inteligência externa disso para desenvolver esses projetos diversos que vocês fazem? Muito bom. Nossa, esse é o meu tesão de trabalhar com isso. É muito legal. Porque, assim, em primeiro lugar, claro que o conhecimento, eu dependo do conhecimento do cliente, né? Se ele vem com uma ideia, ele sabe o que ele quer, né? Então, a gente faz, por isso que eu chamei lá, tem um dos nossos produtos do primeiro, que é cocriação, né? Então, e daí a gente vai usar também várias técnicas para capturar aquele conhecimento daquele cara, várias reuniões, instigando ele a falar tudo que ele precisa falar, e eu vou documentando, eu vou colocando isso dentro de um mind map, por exemplo, faço um mind map e vou... E quem são essas pessoas dentro da empresa? Não é o codificador, né, o back-end ou o front-end. Normalmente são os analistas. Então a gente tem um negócio chamado analista de negócio. O analista de negócio, talvez até ele não saiba nem o que é um sistema, ele nunca abriu um código. Mas ele é um cara que nem eu, você, que entende de empresa, entende de negócio, é um cara de mercado. Eu acabei de contratar agora, a gente está fazendo um sistema de PLR, que é pagamento de participação nos lucros. Dentro da empresa não tinha ninguém que conhecia de PLR. Eu contratei uma pessoa que trabalhou em RH a vida toda, que não é da TI. Então eu trouxe esse cara, botei ele como analista de negócios, e ele está falando com o meu cliente lá, que é o RH daquela empresa. Falando, entendendo. Aí tem várias técnicas que ele vai documentando, vai criando. Ele chega a criar protótipo, ele cria o wireframe, né, que o wireframe não é design, né, não é o protótipo de design, mas é o protótipo de marcação. Ele vai criando marcação da tela. Ó, essa tela vai ter isso, essa é a entrada de dados, esse é o relatório que vai gerar visualização de dados. Ele vai usar aqui um gráfico de tal jeito, tal. Então ele chega num ponto que ele cria uma análise do sistema de negócio. Quando ele acabou essa análise de negócio, que é inclusive um momento onde eu volto para o cliente e digo, peraí, tu me comprou isso, tu pagou X por isso, só que agora o meu analista de negócio fez todo o trabalho, não é mais X. Sinto muito, você veio com tanta coisa, tanta alteração de escopo, que eu não posso mais atender com o que a gente fechou. Já vamos fazer um aditivo. Não é a coisa fácil se fazer isso, aqui não é legal como eu estou falando aqui sorrindo, é briga, porque o cliente diz, peraí, mas eu já te paguei, não sei o que, eu quero isso, eu te falei que é. Tu me falou uma ideia, agora a gente transformou a tua ideia num projeto. Então esse projeto custa X agora, vamos fazer? Vamos. Daí ele chora, mas ele quer fazer. E ele vê que o resultado, aonde a gente chegou, é muito bom, é muito além do que a ideia que ele tinha. Porque ele juntou aquele conhecimento que ele tinha inicial e a gente veio com técnicas transformando. Quando a gente transforma, ele vai dizer, nossa, eu nem pensei que era um negócio tão grande assim. Então vai ficar muito legal. E daí ele contrata. Aí quando ele contrata, essa análise de negócio vai para a análise de sistemas. Que daí o cara vai especificar o sistema. Daí ele vai olhar, opa, aqui tem uma tela para fazer cadastro de bonificação.
esse cadastro eu vou escrever aqui, esse cadastro vai ter uma aplicação que vai fazer tal coisa, tem que buscar da base de dados, não sei o quê. Aí acabou essa especificação, vai para o pessoal de prototipação, que é protótipo mesmo. Aí ele vai pegar aquele wireframe, mais o mind map, vai juntar isso. Aí hoje em dia tem Figma, tem Canva, tem essas soluções bem online, sim. Antigamente a gente fazia Photoshop, era super... Cara, tinha que ser bom para fazer, e hoje em dia não precisa ser tão bom, hoje em dia as ferramentas estão bem automatizadas, assim. Então esse cara de front-end, que a gente chama, ele vai lá, ele vai dar aquela cara, é um cara que vai tratar o X, tanto se fala, né, de interface do usuário, né? Então ele vai criar a interface do usuário, que depois de criar a interface, o cliente vai aprovar também. O cliente aprovou, então o cliente aprovou a especificação de negócios, aprovou a especificação técnica, muitas vezes o cliente só vista porque ele não entende. Mas ok, ele viu o que a gente fez, fizemos um protótipo, então a partir do momento que ele olha o protótipo, muito cliente diz, já está funcionando? Porque ele viu o protótipo, a gente faz funcionar hoje em dia. No Figma você faz as telas onde você clica nos botões, onde você preenche campo. O cliente diz, nossa, já ficou pronto o sistema. Você me vendeu um negócio de 1 ano de projeto e já está pronto. Não está pronto. Está só o protótipo pronto. Aí a gente entrega o protótipo. Então essas são fases, né, que o cliente, inclusive, ele vai pagando por essas entregas, né, normalmente, porque é a maneira que eu tenho também de custear, financiar o desenvolvimento. Senão, se ele pagar só no final, eu investi muito na frente. E daí a gente vai para o back-end, né, para o desenvolvimento específico. Daí é desenvolvimento de código, APIs, integrações, até chegar... Daí a gente, hoje em dia, se fala de desenvolvimento em sprints, né? Vocês já devem ter falado, sprints eu faço pequenas entregas. Antigamente a gente fazia um sistema, demorava 6 meses. O cliente me contratava e ele me via 6 meses depois. A gente não falava mais com ele, porque não tinha entrega. Agora eu tenho entregas quinzenais, eu tenho entregas mensais. Então ele vai vendo a evolução do projeto até chegar no Go Live, que a gente chama, né? No momento do Go Live é na hora que sai da homologação para a produção, que é onde a gente vira a chave, que chama, né? Muitas vezes a gente escuta uma empresa dizendo, a empresa virou a chave do sistema. É porque ela saiu de um ambiente de desenvolvimento, homologação, e foi para um ambiente de produção.